Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray e com o Dave Smith. É um grande prazer estar com você aqui hoje. Eu senti que terminamos o programa passado, que essa doutrina chamada Revolução da Graça, temos que estudá-la e, vou ser sincero, não li nada a respeito dela e não vi nada disso pela televisão. O Lauren já viu bem mais do que eu e quero pedi-lo para explicar, ao invés de apenas falar do principal, explicar um pouco mais, porque isso é algo que acho que é errado, é um erro, é antibíblico, mas está atraindo muita gente. E o que é essa Revolução da Graça? A Revolução da Graça surgiu em 1997. E é interessante que o ano, em torno da mesma época em que a mensagem da cruz começou a ser um pouco mais compreendida por esse ministério, Revelada. Começou a ser um pouco mais compreendida, Deus estava se movendo em outros lugares. Eu pessoalmente acredito, ao ouvir a história que foi contada sobre o jovem que está encabeçando isso, contada principalmente sobre sua própria vida, e Deus disse a ele que ele não estava pregando sobre a graça. E ele começou a pesquisar sobre o que significava pregar a graça. Bem, a mensagem da cruz, da forma como Deus a revela, é a forma como nós temos aprendido e ensinado e pregado, é a verdadeira mensagem de fé e graça. É a mensagem sobre depositar a sua fé e centrá-la em Cristo somente e no que Ele fez. E, consequentemente, a graça de Deus, a obra efetiva do Espírito Santo, a bondade de Deus, dada a pessoas não merecedoras, começa a fluir e transforma e opera em nossas vidas. Essa é a única forma como Deus age, é a única forma com que Deus dá a vitória sobre o pecado e através da fé e da graça. E a fé deve ser somente em Cristo, no objeto correto e no que Cristo tem feito. Então, conforme isso vinha de nossos corações e mentes e vinha sendo desenvolvido ao longo dos anos, aquele jovem também estava contemplando a sua base na palavra de fé na qual foi treinado por Kenneth Hagin, e incluindo Ken Copeland e outros, e foi fundamentado nisso. E quando se deu conta que ele não estava pregando a graça, tudo se resumiu Só um instante, ele se desconectou desse povo da palavra rema? De forma alguma. Eu me pergunto se Deus não tentou contatar aquele jovem com a mensagem da graça e ele não saiu do lugar do qual deveria sair. Eu não sei, mas deixo isso entre ele e Deus. Então ele ainda está associado com o povo da palavra rema. Todos sabem que estamos falando de Joseph Prince. Eu não estou falando mal dele, mas ele é a pessoa. Certo. Creflo Dollar, que é um importante palestrante no mundo da fé, também se movendo nessa direção. Agora, deixe-me falar uma coisa. Eu me empolgo com a mensagem da graça, porque ela é precisa. A mensagem da lei já destruiu a igreja pentecostal. E o que aconteceu desde a virada do século já a destruiu. Se nós não compreendermos que não é o evento de Pentecostes, mas sim o que aconteceu no Calvário, que nos liberta do pecado, iremos nos destruir. E é a graça, não as obras, que nos liberta do pecado. E essa vida em abundância do cristianismo. Então, à medida que não nos distanciamos de nossas amarrações, nós distanciamos de certas coisas que o Espírito Santo nos mostrou. Temos que deixar elas para trás. E eu não sinto que esta doutrina tem conseguido fazer isso com sucesso. E o sistema de crença central da Revolução da Graça é ainda a palavra rema. Aquilo que você fala é o que você é. Aquilo que você fala é o que lhe acontece. Então, quando você realmente entende a fé e a graça e o objeto correto da graça, a graça começa a fluir e Deus o convence do pecado. Deus guia você quanto ao que precisa ser mudado e então, sabendo do que precisa ser mudado, você não sai mudando a si mesmo. Você se submete ao poder do Espírito através da fé na cruz
e você deixa Deus fazer aquilo que você sozinho não consegue fazer. Você não confessa, você não ora, você não faz jejum. Você confia nos processos da fé e da graça. Então, eu me glorio na mensagem da graça. É o caminho de Deus. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso se aplica a todo aspecto de como Deus age. Se não for por meio da graça e da fé, então não é de Deus. Certo. Então, eu digo isso para qualificá-la, mas a graça lida com o pecado. A graça não ignora o pecado. E o que a revolução da graça tem feito é se recusar a lidar com o pecado da mesma forma que eles se recusam a lidar com doenças. Eles não falariam isso, eles dizem que lidam com doenças dizendo, eu não estou doente. E eles dizem que essa é uma boa confissão. A confissão deles agora é a de que somos santificados de uma vez por todas, assim que somos salvos. Portanto, não há santificação alguma acontecendo. Eles acreditam que estão salvos de uma vez por todas. Sim, eles também creem nisso. O Joseph Prince, eu repito, eu não estou denegrindo, eu estou apenas dizendo o que ele ensina e prega, pura e simplesmente. Trata-se da segurança eterna e incondicional. Então, uma vez salvo, você está sempre salvo. E agora, cabe a você manter a sua confissão relativa a seu aperfeiçoamento e o status de liberto do pecado que você alcançou. Eles ensinam isso como sendo a rota de liberdade do pecado. Falam às pessoas que elas não podem confessar seus pecados a Deus. O que acontece quando a pessoa faz tudo isso? Isso vale para todos eles. Não existe vitória ali. Eles estão mentindo? Não. Irmão Swagger, eu não pratico essa doutrina. Portanto, não sei dizer. O que há uma negação, não é? Há uma negação. Porém, o mais importante, Dr. Gray, e por favor me desculpe por interrompê-lo, nas pessoas comuns que ouvem essa mensagem, existe uma falta de continuidade do crescimento espiritual. Há uma negação da necessidade de serem transformadas. Eu já sou perfeito. Eu sou o que eu sou. Uma pessoa, e o senhor se lembra bem do Dan Burns, disse a ele que ela amava tanto essa revolução da graça na igreja porque ela não precisaria mudar. Ela pode ir à igreja e nada faz com que ela mude. Mas esse é todo o processo. Nós sermos conformes à imagem de Cristo. E essa é uma obra contínua. É eterna. Então, de qualquer forma, é no que os líderes ensinam, creio que sejam sinceros quanto ao que creem, mas acredito que estejam sinceramente errados. Eles creem, assim como os outros, que é assim que eliminam as doenças e é assim que se libertam do pecado. Mas o impacto sobre o povo de Deus, ao se recusarem a confessar os pecados, se recusarem a reconhecer o pecado, o Espírito Santo, eles ensinam que não convence o crente do pecado. Então, qualquer convicção é a voz do diabo. Então eles ignoram, confessamos os nossos pecados e ele é fiel e justo. Eles ensinam que 1 João 1,9 não foi escrito para os crentes. Eles ensinam que 1 João 1,9, e eu não sei de onde tiraram isso, e qualquer pessoa que já tenha feito o estudo da Bíblia sabe que todas as epístolas foram escritas para a igreja. Nenhuma foi escrita para não crentes, mas eles dizem que João escreveu o primeiro capítulo de João aos perdidos em Éfeso, eu acho. E então, no segundo capítulo, é que ele se dirige à igreja, apenas para evitar aquela passagem da Bíblia. Então, estão fazendo errado. Deixe-me falar só isso. Na última igreja em que fui pastor, havia um casal adorável que começou a frequentar nossa igreja. E eles se estabeleceram por lá, uns 3 anos, e vieram a mim dizendo, Irmão Gray, o senhor viu essa tal denominação na televisão? Eu não sabia muito a respeito. Eles me trouxeram uma fita ou algo assim. Eu ouvi parte dela e depois vi na TV. E aquele amável casal havia saído da Igreja Pentecostal Unida. E ao saírem daquela igreja, eles tiveram uma dose enorme de santidade ultrapassada e legalismo. E agora estavam vindo para a nossa igreja, mas estavam dizendo para mim, Irmão Gray, o senhor não está sendo exatamente o que precisa ser, mas de acordo com a graça. Veja bem, me ensinaram a pregar todo o conselho de Deus. E é isso que eu diria ao ministro que você está se referindo. Eu diria, você está pregando o conselho completo?
eu falo da doutrina 1, 2, 3, 4. E eu estou falando de 10 ou 20 doutrinas principais que não deveriam ser omitidas. E uma dessas doutrinas é a doutrina do pecado. Você deve falar disso se quiser pregar esse livro. Exatamente. Exato. Porém, eu repito, a forma com que eles fazem é falar ao crente: você está santificado a partir do momento que você é salvo. E daí leem versículos que têm a ver com exemplos de santificação, não santificação progressiva. E reforçam isso. Uma outra coisa, eu quero falar isso também, e eu me pergunto se Deus não está lidando com jovens na mesma medida que Ele fez conosco. Se você o ouvir ensinando sobre justificação ou ouvir o Creflo Dollar sobre justificação, é um excelente ensino. Veja, é perfeito, é assim que precisa ser. Mas a justificação em Romanos leva à santificação, que é o crescimento progressivo do crente. E mesmo em Romanos 6, eu ouvi o Joseph Prince pregando sobre Romanos 6 de maneira excelente, mostrando como a cruz e o que Cristo fez lá é uma obra consumada e que nos liberta do pecado. E é por isso que tantas pessoas, quando começamos a pregar a mensagem da cruz, se juntaram àquele ministério por causa da proximidade ao som da doutrina. Mas existe uma grande divisão de pensamento entre onde nós estamos e onde ele está, e os outros pregadores e professores dessa doutrina. Novamente, eu não os estou repreendendo, eu só estou contando a vocês, e mesmo se estivessem aqui, eles mesmos contariam a vocês a verdade. Então, a forma como eu vejo isso, e David, você falou isso em off, eles dão um elemento de verdade ao crente, mas eles o distorcem. Mas esse é o pior de todos os ensinos. É como uma isca. Isso é uma isca. Sim, propaganda Vamos enganosa. para o intervalo. Voltamos já. Não saia daí. Jesus Cristo liberta os cativos e Ele é o único que pode libertar os cativos. Os nossos comentários já ajudaram pelo menos centenas de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, a colocar sua fé no Senhor e fazê-los vencer o mundo, a carne e o diabo. Toda a escritura na Bíblia é explicada aqui. E você precisa aproveitar a oportunidade de pedir o seu, pois está sendo vendido pela metade do preço. Geralmente custam $40, mas o preço está pela metade. Peça o que você quiser, de Gênesis até Apocalipse. Eu sou Jimmy Swaggart e estou esperando a sua ligação. Aproveite esta oferta, ligue ou acesse o site shopjsm.org. Estamos de volta. Você fez uma pergunta antes do intervalo. Ao ouvir vocês debatendo sobre isso, como eu disse, eu não ouvi o Joseph suficiente para avaliar. Eu ouvi algumas vezes, e geralmente, quando eu ouço falar, é uma palavra positiva, uma boa palavra, mas é muito rasa. Ele não fala da doutrina, e ele não fala da questão da natureza, do pecado e outras coisas. Com licença, mas eu já o ouvi. Sim, sendo bastante profundo e muito conhecedor de idiomas, voltando e analisando o cenário das escrituras, ele é muito inteligente. Então eu já ouvi a esse respeito, mas não tenho acompanhado muito. Mas a minha pergunta é, você realmente acha que tudo isso, o ministério dele, advém do movimento Palavra Rema? Ok, veja bem, eu só posso falar, falando de Creflo Dollar, sabemos facilmente de suas ligações com Kenneth Copeland e Kenneth Hagin. Nos vídeos do Prince e nos livros, ele fala, eu fui haganizado, eu fui copelanizado. Quando ele fala de como ele foi criado na palavra rema. E aquela era a parte central dos seus sistemas de crença. Então ele testifica sobre a influência da palavra rema. E de fato, ele ministrou a respeito nesse mesmo nível. Não sei qual a sua filiação denominacional, mas isso é o testemunho dele, e essas são as palavras dele, e podem ser validadas facilmente. Então, a influência está ali, e a influência permanece.
Veja, o erro é acrescentar isso à verdade. E é onde, eu repito, eu não quero criar problemas ao citar nomes, então eu não farei Não, isso. não tem problema não. Mas quando eu ouço Creflo Dollar pregar sobre justificação, eu digo, isso é muito bom. Ele acerta na mosca, ele fala disso. Mas então vem os acréscimos. Por exemplo, você não pode falar isso, você não pode fazer aquilo. E honestamente, com isso você se afasta da fé e da graça e passa a focar no princípio das obras através da confissão. E volta para a mesma história. Você é o que você é por causa daquilo que fala. Veja, eu entendo que eu tenho de falar o que é apropriado, eu devo falar e observar minhas palavras que se alinham com Deus. Eu acredito nisso. Mas eu não acredito que eu sou Deus e eu crio tudo no meu universo. Esse é o problema. Eu não crio a minha justiça ao falar. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu estou afirmando, exato, quando digo isso. É aí onde a confissão entra, sim. A confissão é válida e boa, quando usada dessa forma. Sim, confirmando as promessas de Deus que são para você. Certo, mas quando você adota o estilo de vida, de confessar para criar, é aí quando isso vira um problema. Isso tem a ver com a bruxaria. Desde o início, isso sempre esteve ligado ao maianismo. Esteve ligado a Kenyon. Sim, E.W. Kenyon. Ele começou a lecionar em 1900 na região de Boston. A partir de 1880, ele foi influenciado a começar a lecionar na região de Boston. E na década de 20, ele foi o primeiro a dizer, eu possuo aquilo que confesso. E foi a combinação que ele fez de misticismo e espiritualismo que foi, de fato, a fundação por trás, a doutrina da palavra da fé. E os Reagans e os Kenyons têm brigado durante muitos anos sobre quem falou o que primeiro. E eu não vou entrar nisso agora. Esta é a influência que tem guiado algumas das doutrinas da Revolução da Graça. E é por isso que eles podem tentar confessar santidade, mas nunca a obterão. E isso é lamentável. Mas por que é que isso é tão atrativo, se é que é atrativo, para as pessoas? Bem, se você pregar a cruz e pregar que precisamos ter fé no que Cristo fez e morrer diariamente, ocorre uma perseguição da qual Paulo fala. Existe uma A ofensa da cruz. a ofensa da cruz e as pessoas não querem isso. O seu próprio testemunho foi quando Deus começou a abrir a mensagem da cruz para você. E o Senhor pensou, puxa, a igreja vai se alegrar em ouvir isso. Não foi bem E o por aí. Senhor foi pego de surpresa quando disseram não ou quando simplesmente a Ignoraram. rejeitaram. Sim, muito disso é porque estamos saindo das obras para a graça e fé. Mas o outro lado disso é que isso é uma avaliação constante, frequente, infinita de si mesmo perante o Senhor. E Ele nos expõe a nós mesmos. E então, através da cruz, Ele nos permite o privilégio de sermos reformados pela Quando graça você e pela fé. escuta, você sabe o bastante da palavra de Deus, é claro, e você sabe o que aceitar, o que rejeitar, e por aí vai. Qual é a atração para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus? Eu creio que entendo isso perfeitamente. É porque ele é positivo. E as pessoas vivem em um mundo muito negativo. E elas querem uma palavra positiva. E eu respeito isso. Mas a verdade é, há coisas com as quais um homem de Deus tem que lidar que não são positivas. Verdade. Por exemplo, vocês já leram o livro O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Sim. Vincent Peale? Sim. Anos atrás, apresentaram-me esse livro e eu o li, 1 ou 2 vezes. E daí eu comecei a ouvir falar de Robert Schuller, que o leu. E o livro tornou-se o principal livro para ele. Essas pessoas estão recorrendo a isso. E o outro que você mencionou, o Kenyon, creio que ele esteja ligado a isso de alguma forma. Não, ele é de bem antes. Bem antes, mas Norman Vincent Peale, ao ler o livro dele, irmão Swaggart, é só positividade. O poder do pensamento positivo. Ele elaborou em cada capítulo a forma como, em todas as situações,
deve-se pensar positivamente, falar positivamente, olhar para as coisas positivas da vida. Onde está a realidade nisso Isso tudo? não é realista. Eu tenho que pagar as minhas contas. Isso não é muito positivo. Eu tenho que cortar a grama. Isso nem sempre é positivo. Eu tenho que resolver um acidente de carro. Eu tenho que resolver esse problema, ou seja, a vida apresenta situações difíceis. E para mim, a boa pregação admite tudo isso e diz: há uma saída. E outra coisa, aquela doutrina da santificação, eles não abordam essa questão. Não, eles não usam aquela palavra. Veja bem, eu repito, a santificação é um evento do passado. Eu creio, essa é a minha opinião pessoal, a minha, de Lauren Larson, eu acredito que o apelo, junto ao público em geral, tem sido tão forte em consequência do fator da igreja ter existido sob a condição da lei. Sim, e eu vou explicar isso. Nos ensinaram que temos que fazer, fazer e fazer, desempenhar e desempenhar, para obter a aprovação de Deus, para obter o mover e a operação do Espírito Santo. Temos que ter o batismo do Espírito Santo, caso contrário, o Espírito Santo não fará nada. Temos que fazer isso, temos que jejuar daquela forma, e temos que fazer e fazer e fazer, em vez de confiar na dependência em Cristo e naquilo que Ele fez. Veja, essa revolução da graça acabou sabotando, frustrando a pregação da lei. E eu creio que as pessoas sentindo liberdade da lei e liberdade da escravidão da lei, como Paulo escreveu, estão recorrendo a uma voz popular e dizendo: eu quero me libertar da lei. E na verdade, eu aplaudo isso. Eu digo sim, eles são atraídos a essa graça, embora eles não a entendam. Exato. Mas temos que entender, como Tito disse, a graça nos ensina como viver em santidade, como negar a impiedade. Impiedade. Permitam-me dizer, H.C. Noll, irmão Swaggart, o senhor o conhece, H.C. Noll. Ele construiu uma igreja para 1000 pessoas. O senhor pregou lá sobre avivamento, com frequência. Foi quando ouvi o senhor pela primeira vez. Mas aqui, se vocês chegaram a conhecê-lo, ele foi um grande homem de Deus. Era um homem de força, um homem de santidade, mas um homem da graça. Ele tinha o equilíbrio. Ótimo. As pessoas viam isso na vida dele, estão certo? Ele tinha esse equilíbrio. E várias daquelas grandes igrejas pentecostais da Assembleia de Deus foram construídas com equilíbrio naquela época. Verdade. E há outros por aí. Mas eu estou pensando nele porque eu conheci um pouco melhor que os outros. Mas em termos de legalismo, em grande escala, aquela igreja pentecostal unida, tem havido legalismo demais lá. E muito pouca graça. E o casal que eu mencionei saiu daquela igreja e foi para a igreja de Joseph Prince. Mas, na minha cabeça, o grande erro do Joseph Prince é não pregar o evangelho integralmente e o livro completo. E é preciso. Eu devo dizer que as Assembleias de Deus, a Igreja de Deus, as denominações pentecostais que eu observei nos meus 35 anos de experiência, não tanto quanto os senhores têm, mas elas têm sido regidas pela lei. Elas não pregam a graça. Eles não... Mas não existe alternativa. Sim. Se você não entende a cruz de Cristo e como ela funciona e como o Espírito Santo trabalha em cima do que Cristo fez, você vai seguir a lei. Não tem outro lugar. Exato. Então nós frustramos, enquanto o corpo de Cristo, nós frustramos a graça de Deus. Impedimos o Espírito Santo de se mover. Então, quando chega alguém e começa a anunciar que a graça é o meio e há uma base de verdade nisso, isso é uma coisa positiva. Mas é preciso entender que a graça está lá para nos libertar do pecado e não nos fazer ignorar nosso pecado. Mas eu acho que o ensinamento deles é aquilo que você tem falado. Soa muito bem, as pessoas aceitam e parte daquilo é bom. Mas acho que o problema principal eu posso pecar à vontade e ninguém vai pegar no meu pé. É onde eu quero chegar. Sim, quando você prega para milhares e há pessoas lá que estão vivendo no pecado, e eu não vou descrever os diferentes pecados, mas sabemos do que as pessoas são capazes. É possível saírem da igreja e não serem convencidas do pecado? Eles deveriam sentir convicção a respeito, mas com a revolução da graça não sentem. Isso não lhes é permitido.
Isso não se deve ao fato de que elas estão dizendo, eu sou perfeito em Cristo? Sim, existe uma verdade nisso, mas deve ser equilibrada pela mensagem completa e verdadeira da graça. Então, eu não tenho que me preocupar com o pecado. E isso não é verdade. É preciso lidar com o pecado, mas não temos tempo agora. Nosso tempo acabou. Obrigado por nos acompanhar. Não perca o próximo programa. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.